muito acomodado, gente. Ele é muito acomodado. Qualquer cara no lugar dele, com um perfil diferente, com uma personagem diferente, já teria ido lá bater na sala do presidente. Presidente, é o seguinte, eu não vou jogar nesse time. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Conforme vocês estão vendo, a imprensa continua batendo em cima da tecla que o Pedro tem que deixar o Flamengo, mas o Flamengo já fez um pedido especial para os agentes do Pedro em relação ao Thiaguinho. O Thiaguinho, ele foi negociado por um time lá dos Estados Unidos em relação ao Mauro César. Mauro César explanou a situação do Paulo Souza, né? Quais os titulares que ele enxerga que o Paulo Souza tem no atual elenco rubro-negro? Paulo Souza tem uma rara oportunidade de uma brecha aí na janela desse ano, poder ter 10 dias mais ou menos para treinar o elenco rubro-negro, e a mira é o principal foco do técnico rubro-negro. E sobre o Natan, infelizmente deu uma alteração cardíaca nos exames dele, então eu peço para que todos orem por ele e pela família dele, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, o técnico Paulo Souza vai ter uma ótima oportunidade para conseguir tentar pôr em prática mais ainda as ideias dele. A gente sabe que ele falou que em abril, mais ou menos no mês de abril, o time já vai estar com a cara dele. E o Flamengo tem aí uma chance de poder treinar durante um tempo, coisa rara. Nesse ano de 2022 vai ser muito difícil isso acontecer, mas o Flamengo agora só entra em campo ou no dia 30 ou no dia 31. Então temos aí em torno de 10 dias, 11 dias descansando, treinando para poder colocar a filosofia do Paulo Souza cada vez mais em prática, ok? Então uma rara janela que ele vai ter de oportunidade para treinar o elenco e treinar também as finalizações, né? A gente sabe que a gente consegue chegar perto do gol adversário, consegue fazer boas jogadas, envolver o time adversário, apesar de, na maioria das vezes, o time adversário estar entrincheirado na sua própria área ali, mas o Flamengo precisa dar uma melhorada nas finalizações. Consegue chegar perto, mas na hora de concluir corretamente ao gol, a gente dá uns vacilos, né? No último jogo, o Gabigol parou cara a cara com o goleiro, quando já estava 1 a 0, tentou mandar por cima, errou. Numa outra oportunidade, o próprio Gabigol também recebeu a bola mais ou menos na marca do pênalti e errou. Então, um pouco mais de capricho, não só ele, outros atletas também perdem gols. Então um pouco mais de capricho na hora de concluir as jogadas, isso aí vai tranquilizar muito a gente, porque a gente não vai ficar sempre apertado com o placar de 1 a 0, ou até mesmo quando a gente estiver empatado, a gente conseguir ali um êxito na hora de chutar o gol. Isso aí ajuda bastante para dar aquela tranquilizada que todo torcedor quer. A gente quer ganhar, se puder ganhar de 2 a 0, 3 a 0, para placar mais elástico, dá tranquilidade aos nossos jogadores e também dá tranquilidade à nação rubro-negra para não tomar aquele contra-ataque maroto, né, e sofrer o empate. Quando a gente tem um placar mais largo, fica mais tranquilo isso. Então, o prazo que o Paulo Souza pediu está se acabando, né? Estamos chegando aí em abril. Ele falou que no meio de abril o time já vai estar da maneira que ele quer. Vamos esperar, vamos torcer e partir para cima deles, né? E que o Paulo Souza aproveite bastante essa folga para conseguir melhorar ainda mais o desempenho dos atletas. E nação rubro-negra, falando sobre o caso do Pedro. Vocês viram aí no comecinho do vídeo a fala do Sorman, né, dizendo que ele é muito acomodado, que se fosse ele bateria na porta do presidente para sair logo desse time. Cara, é incrível como a inveja da imprensa paulista recai sobre o time rubro-negro. Não é possível, cara. O Sormani, ele fala cada baboseira que é complicado, tá? Diante dessa situação, segundo o jornalista Gustavo Henrique dando choque, o Flamengo fez um pedido para os agentes do atleta Pedro, falando que só quer saber de proposta do Palmeiras ou de qualquer outro clube, se tiver oficialmente ali tangida num documento a proposta oficial, que seja ou perto ou pelo valor da multa. E a gente sabe que o valor da multa do Pedro é astronômica. O valor da multa do Pedro compra quase todos os times aqui do Brasil, né? A gente está vendo aí a SAF comprar um time, comprar outro time, e o preço é parecido com o preço da multa do Pedro. Então essa situação aí da imprensa ficar botando pilha em cima do jogador porque ele é reserva, ele já veio para o time do Flamengo sabendo dessa situação. Com certeza é um bom jogador, espero que o Paulo Souza consiga adaptar ele ao time do Flamengo, ou para ele jogar todos os jogos ali ao lado do Gabigol, ou para entrar de reserva quando precisar, ou para jogar alguns jogos como titular no lugar do Gabigol, dando descanso para o Gabigol. Mas a verdade é a seguinte:
O Flamengo pagou um valor altíssimo pelo jogador, foram quase 100 milhões de reais, que o Flamengo ainda está pagando, tá? Foi uma compra muito difícil de ser feita. Nenhum time no Brasil tem dois centroavantes como a gente tem. A gente tem o Gabigol com características diferentes do Pedro, mas o Pedro está no time de coração dele. É um clube que paga o salário em dia, paga um bom salário, e não vejo motivo para essa imprensa paulista ficar batendo na tecla toda hora que o Palmeiras, que o Pedro tem que sair. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza, se fosse um jogador no Palmeiras com essa característica, a imprensa não ia ficar martelando o tempo todo. Mas, conforme eu sempre digo, né? Quanto maior o seu tamanho, mais você vai ser alvo, e é isso que tem acontecido com o Flamengo. Então, Sormani, pelo amor de Deus, cara, já tomou seu remedinho hoje? Porque tá difícil, irmão. Tá difícil. Você falar que o jogador tem que ir lá e pedir para sair desse time, como se fosse qualquer time, aqui não é o Santos não, Sormani. Aqui não é o Santos não. Os jogadores do Santos que você torce, sim, pedem para vir pro Flamengo. Agora, em relação ao jogador do Flamengo, eu nunca vi pedir para ir pro Santos. E Nação Rubro-Negra falando sobre o comentário que teceu o Mauro César sobre os titulares do Paulo Souza. A gente sabe que o Paulo Souza é um tipo de técnico que não fica repetindo o time sempre. Ele não tem aqueles 11 titulares, e eu acredito que vai acontecer isso para o restante da temporada junto ao Paulo Souza. Mas pelo menos uma espinha dorsal, segundo o Mauro César, ele tem. Tá? O Mauro César explanou que ele tem 4 jogadores titulares que não saem nunca do time dele. E eu vou botar até mais um na atual conjuntura. O Mauro César falou que o Felipe Luiz, o Davi Luiz, o Arrascaeta e o Gabigol são titulares absolutos do Paulo Souza. São jogadores intocáveis no ponto de vista do Mauro César para o Paulo Souza. E eu boto mais um jogador, boto também o Hugo. Tá? O nosso goleiro é um jogador também que é intocável no time do Flamengo, porque a gente sabe que o Diego Alves não está mais com aquela confiança, né? O Flamengo está buscando outro arqueiro para compor o elenco do Flamengo, mas a situação é a seguinte: se vocês acreditam que o Paulo Souza tenha outro titular, vocês comentem, por favor. Estou vendo também o Fabrício Bruno bastante vezes entrando em campo, mas o que o Mauro César falou que são esses 4. Eu boto também o Hugo Souza, e vocês também vão fazer aquela resenha esperta, coloquem nos comentários quem você enxerga que é titular absoluto do técnico Paulo Souza. Para mim, são esses 5. Queria saber o comentário de vocês. Mais uma vez, o Mauro César mandando bem nos comentários, fazendo análises do time do Flamengo, e não comentários da boca para fora, igual faz o Sormani. E Nação Rubro-Negra, uma curtinha aqui: o Flamengo emprestou o seu atacante Thiaguinho. Thiaguinho, que veio do Náutico, foi pro Flamengo, e depois voltou pro Náutico, e agora estava no Flamengo, foi emprestado para um time americano, o Houston Dynamo. Foi emprestado pela temporada inteira deles. Ele vai disputar a MLS Sub-22 e com certeza vai arrebentar. Um bom jogador. Desejo a ele aí felicidades nos Estados Unidos, um bom país para se morar, um país ali que tudo funciona a princípio, e ele vai receber em dólar, vai receber um troco ali legal, e o Flamengo botou uma opção de compra para no final do contrato, caso o Houston queira, eles contratarem o jogador. A gente lembra que o Flamengo contratou ele por em torno de 7 milhões de reais na época. Ele veio para o Flamengo, não conseguiu se firmar, mas no futebol americano eu acredito que ele vai conseguir ter um bom desempenho. Aqui no Brasil é muito disputado, ele também não tinha muitas oportunidades de vaga no time rubro-negro, porque é um elenco recheado de bons jogadores, mas a situação é essa. Até o final da temporada da MLS, ele vai estar lá nos Estados Unidos. Caso o time goste do desempenho dele, eles vão ter a opção de compra, que deve variar em torno de 8 milhões a 10 milhões de reais. O valor deve ser esse aí para venda em definitivo, e a gente não ter um prejuízo com o atacante, que a gente pagou um valor assim significativo, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. Ele pegando experiência na MLS, será que vale a pena trazer ele de volta, ou vocês venderiam ele para o time dos Estados Unidos? Coloque, por favor, a sua opinião aqui nos comentários. E Nação Rubro-Negra falando sobre o nosso ex-zagueiro, o Natan, que agora se encontra lá no Bragantino. Infelizmente, os exames cardiológicos do atleta deram uma pequena alteração no começo do ano. E agora, quando foi refeito esse exame, deu uma alteração maior ainda no coração do atleta. Então, por causa disso, o Natan ele vai ficar afastado em torno de 60 dias inicialmente, para poder fazer exames aí mais profundos, né, para tentar descobrir o porquê dessa alteração cardíaca no nosso sempre cria do Ninho do Urubu, Natan. A gente tem um carinho muito grande pelo atleta, e eu peço para vocês, se puderem, orarem pelo atleta, pedir a Deus que tudo ocorra bem no coração desse jovem jogador, né? A gente sabe que
quando existe algum probleminha cardíaco ali, é muito complicado para jogadores de futebol. Então, espero que a medicina consiga fazer parte dela, que o Natan siga o tratamento que tem que ser feito corretamente. E Deus é contigo, Natan. A nação rubro-negra com certeza vai estar orando em peso para a sua recuperação. E acredito que em breve você terá boas notícias, mas a situação é essa, galera. O Natan, com essa alteração cardiológica, ele fica afastado do futebol pelo prazo mínimo de 60 dias. Mas tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Deus é contigo, Natan. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fique com Deus. Até a próxima e fui!